O Código de Processo Penal precisa ser atualizado para acompanhar a evolução da sociedade. A afirmação é unânime no meio jurídico. O que não existe ainda é consenso sobre o novo formato. A AJUF participa dos debates com sugestões para aprimorar a legislação. Mudanças no Código de Processo Penal. O ideal é que a mudança sempre seja boa para a sociedade, que ela não abarque apenas um pequeno grupo. O ideal, uma lei, um Código de Processo Penal, que ele seja feito para que a sociedade seja beneficiada dele. Mas para que exista realmente essa efetividade, mudanças no projeto ainda precisam ser feitas. Nas propostas de emendas enviadas pela AJUF ao Senado Federal, a associação apontou 35 pontos que precisam ser alterados ou inseridos ao projeto. A AJUF entende, até apresentou nota técnica nesse sentido, que algumas modificações talvez não sejam as melhores. Precisam ser melhor debatidas, estudadas e eventualmente modificadas para que se chegue nesse intuito de termos um processo penal célere, mas justo também ao mesmo tempo, que sejam respeitadas todas as garantias dos acusados. Considerado um dos mais polêmicos, o primeiro apontado é o juiz das garantias. Me parece que quiseram trazer uma construção doutrinária de que é necessário separar o juiz da fase de investigação do juiz da fase de julgamento, pensando numa figura que é o juiz de instrução, que não existe no direito brasileiro. A implementação prática disso será extremamente complicada, porque eu vou precisar, no mínimo, de 2 juízes em cada comarca. E nós não temos nas comarcas pequenas. E como nós vamos fazer? Duplicar o número de juízes? É algo que nós precisamos pensar se ele é realmente factível dentro da realidade nacional. Quer dizer, será que nós podemos ter 2 juízes atuando com o déficit de magistrados que nós já temos na atualidade, dentro de um mesmo processo? Outra mudança apontada pela AJUF é sobre os poderes instrutórios do juiz, um ponto que merece bastante atenção. Em 2008, houve uma reforma profunda, né, demonstrando que o juiz tem que buscar a verdade processual, mas aproximar a verdade processual da reconstrução histórica dos fatos. E agora, o que se está tentando com a redação original do projeto é retirar completamente o poder instrutório do juiz, deixando o juiz à mercê das provas produzidas pelas partes e impossibilitando, no caso de dúvida, que ele determine a produção suplementar de algo importante para a formação do convencimento dele. O PL 8.045 de 2010 tira do juiz também o poder de requisitar a instauração do inquérito policial. A AJUF propõe que, neste caso, seja mantida a sistemática de hoje, que prevê essa possibilidade. Qualquer autoridade pública que tem conhecimento da prática de um ilícito penal tem por dever de ofício determinar a apuração disso. Então, retirar do juiz a possibilidade de requisitar a instauração de inquérito é retirar a autoridade daquilo que ele faz na prestação jurisdicional. É algo inimaginável. A maneira com que métodos especiais de investigação foram citados no texto também é alvo de críticas. O projeto regula apenas as interceptações telefônicas e deixa de fora outros tipos como a escuta ambiental, a ação controlada, a infiltração de agentes e até a delação premiada. Nós temos várias outras medidas que também devem ser regulamentadas ali nesse novo Código de Processo Penal. A colaboração premiada, hoje tão em voga, tão utilizada, por que não regulamentá-la ali no Código de Processo Penal? Afinal de contas, é a lei que vai regular todos os procedimentos em matéria criminal. Ação controlada, aquela investigação infiltrada, também pode ser regulamentada dentro do Código de Processo Penal e seria salutar, porque fica até uma coisa sistemática. Todos esses expedientes, todas essas formas de investigação traduzidas e abarcadas dentro de um único código. Seria o ideal. E há uma limitação temporal, né, da interceptação telefônica, com prazo de 60 dias mais 60, podendo, no entanto, ultrapassar esse período em casos de crime permanente. Aqui a única sugestão que eu faria que ao lado de crimes permanentes também se fala em crimes habituais
e continuados. Né? O crime permanente é uma figura específica, não é um crime que dura no tempo, mas é uma figura muito jurídica determinada. E existem outras situações de atividade criminal que se prolongam no tempo, que podem justificar uma interceptação prolongada e que não estão contemplados no texto que veio do projeto. E quais são os prejuízos em deixar de regular os outros métodos, principalmente nesse momento que o Brasil vive, com grandes investigações acontecendo? Pode criar uma falta de sistemática coerente. Nós precisamos dessa sistemática e pode também acarretar desses instrumentos acabarem sendo regulamentados a posteriori, com outra concepção e talvez destoante do Código de Processo Penal. Essa é a preocupação, que se for regulamentar, se for legislar sobre o assunto, que seja feito na inteireza, de uma forma sistêmica. Essas são apenas algumas das mudanças apontadas pela AJUF e que são necessárias para que exista realmente um avanço na legislação penal brasileira. Os juízes aplicam as leis, mas as pessoas também se regem de acordo com as leis. Então, leis ultrapassadas, leis já que não são mais condizentes com o momento atual, elas criam dificuldades, geram insegurança e fazem com que as pessoas tenham dificuldade e haja uma perda de tempo, de recursos. A atualização dessas legislações, principalmente a legislação penal, vai trazer algo mais atualizado, de forma que possa, então, ser responsável por uma questão mais adequada aos tempos modernos e às novas tecnologias que são muito grandes.